Muito bom dia a todas e a todos. Como nós estamos aqui no distanciamento e seguindo as regras da vigilância, eu vou tirar a máscara, porque aí eu consigo conversar melhor. Primeiro, agradecer a presença de vocês aqui, nesse ato simbólico, mas tão importante para todos nós, né? Diferente, porque esse ano nós não conseguimos celebrar o aniversário da cidade, que é 22 de agosto, né? Celebramos virtualmente, e agora nós estamos celebrando a independência do nosso país também com muitas restrições. Felizmente nós temos a internet, as redes sociais, que a gente pode, de alguma forma, amplificar essa celebração que nós estamos fazendo e com tanto significado, e é por isso que eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Agradecer muito meu vice-prefeito, Damiano Neto, em nome dele, da Priscila Luiz, secretária da Comunicação. Agradecer a todos os servidores da Prefeitura que trabalharam para a organização desse nosso evento. Agradecer muito mesmo ao Coronel João Alberto. Muito obrigado, Coronel, nosso secretário de Cooperação de Assuntos de Segurança, que também toda vez trabalha muito, articula muito para que essa atividade aconteça. Fica aqui a minha gratidão, Coronel. Agradecer, Major Zequeto, em seu nome, a toda a Polícia Militar presente, e todos os anos a polícia se faz presente aqui. Major Abreu, muito obrigado também, em nome também do Capitão Fernando, comandante do Corpo de Bombeiros, e do Major Abreu, comandante da Polícia Rodoviária. Agradecer todos os nossos bombeiros e também integrantes da Polícia Rodoviária. Capitão Leandro, muito obrigado pela sua presença. Subtenente Cleiton e Sargento Fábio, muito obrigado também pela presença do tiro de guerra. Como falou o Major Zequeto, claro, em épocas diferentes, né? Mas também eu tenho muito orgulho de ter servido ao TG 02002, né? E foi um momento muito importante da minha formação enquanto pessoa. Mais uma vez, agradecer ao Sargento Ribeiro e a toda a nossa banda do 13º, em nome da Juliana Zácaro, nossa comandante da Guarda Municipal, agradecer a presença de todos os demais guardas municipais aqui. Enfim, gostaria de fazer uma outra fala aqui, mas claro que eu tenho que iniciar por aquilo que o nosso querido Major Zequeto falou, quando nós lembramos, né, a ausência aqui do Coronel Mussolini, que não está presente, e também do Major Richard, por serem vítimas do Covid-19. Inclusive, o Coronel Mussolini passou por uma situação muito difícil essa semana, muito difícil. E nós estamos efetivamente diante de uma guerra com um inimigo que é invisível e que tem uma letalidade altíssima. Por mais que Araraquara tenha a menor letalidade do estado de São Paulo, e uma das menores, e a menor letalidade que cidade acima de 200 mil habitantes, a menor letalidade do Brasil, 33 famílias enterraram entes queridos. 33 famílias. 33 pessoas deixaram o nosso convívio, e nós, portanto, por mais que a gente celebre as vitórias, que é a nossa capacidade de enfrentamento à doença, são 33 vidas que foram ceifadas. Portanto,
o que nós estamos vivendo no Brasil e vivendo no mundo, talvez, do ponto de vista da tragédia humana e da tragédia econômica, que é tão grave, né? Claro que uma leva vidas e não tem retorno, mas a tragédia econômica é grave porque ela gera pobreza, miséria, desagregação familiar, aumenta a vulnerabilidade, expõe criança, adolescente, jovens que já muitas vezes estão expostos, expõe ao crime, expõe à prostituição, expõe a todas as mazelas vivenciadas por uma sociedade do século XXI. O que nós estamos vivendo hoje, enquanto tragédia humana e econômica, só se assemelha àquilo que o mundo viveu na Segunda Guerra Mundial. Não tem nada parecido da Segunda Guerra Mundial até hoje. Nada que tenha jogado o mundo em depressão econômica. Essa semana nós vimos o PIB de todas as grandes potências do mundo sendo divulgado. Só a China teve PIB positivo. Todos os demais países tiveram quedas em torno de 10% negativo do PIB. Só para a gente ter uma dimensão, um país celebra quando ele cresce, tirando a China, que é uma anormalidade, porque cresce, quando ela cresce pouco, ela cresce 7% do PIB. Muitos países celebram o crescimento de 1%, 2%, 3% ano. Nós tivemos em um semestre países que perderam 7%, 8%, como o Brasil, 9% da sua economia. A recuperação disso será muito difícil. E quando uma economia cai nesse ponto, quem sofre são os setores mais fragilizados. É aqueles que não têm o colchão ou uma camada de gordura, simbolicamente falando, para resistir a uma queda como essa. São aqueles que muitas vezes já estão vulneráveis. Então nós estamos diante de uma guerra. Só que o inimigo ele é invisível. Nós não conseguimos visualizá-lo. E a gente tenta. Quando nós fazemos inquérito epidemiológico, é para a gente saber por onde que a doença já passou e tentar rastrear os contaminados ou aqueles que tiveram contato com o vírus. Araraquara agora nós contratamos uma máquina que faz exame de antígeno em 2 horas, que é para a gente poder testar, fazer exames as pessoas com mais de 50 anos, que são aqueles que mais sofrem com a doença. Nós já estávamos fazendo exames em parceria com a Unesp, num tempo recorde comparado, inclusive, ao que o Adolfo Lutz estava fazendo. Esse esforço é para que a gente possa enxergar o nosso inimigo. Um inimigo que tem dilacerado famílias, fez com que os nossos hábitos fossem alterados, inclusive aqui, a gente celebrando o 7 de setembro, com distanciamento social. Então é um momento muito difícil da nossa história. Muito difícil. Eu penso que enquanto nação nós não vamos sair intactos desse processo. Nós vamos ter uma mudança de hábito, nós vamos ter uma mudança de cultura e de conceitos. Tamanha a tragédia de tudo isso que nós estamos vivenciando. É um grande teste para nós, enquanto país, enquanto nação. É um imenso teste. De que forma que o Brasil será uma nação melhor, superando tudo isso. E às vezes, eu me lembro, no começo da pandemia, aqui em Araraquara, e eu acho que isso faz parte da democracia, eu tive carreatas contra as medidas que a prefeitura tomava. Eu tive aqui na frente da prefeitura atos contra as medidas que a prefeitura tomava de enfrentamento à pandemia, que parecia que a pandemia estava distante de nós. Hoje nós estamos indo em enterros de conhecidos, nós estamos tendo pessoas internadas, pessoas entubadas que a gente conhece,
pessoas correndo risco de vida que a gente conhece. Então dá para a gente hoje ter uma dimensão de que a doença não está distante de nós, ela está no meio de nós. E se nós não tivermos um sentimento, resgatando aqui a fala do coronel João Alberto, né, um sentimento de patriotismo, dificilmente nós vamos derrotar esse inimigo. E talvez o patriotismo se expresse nesse momento, primeiro como solidariedade. Nós temos solidariedade com aqueles que estão sofrendo com a doença. Sofrendo por terem tido contato com ela, por terem perdido familiares, ou sofrendo pelos impactos da economia, pelo desemprego, pelo aumento da pobreza, da fome. Quando nós somamos todo o esforço da prefeitura, só para a gente ter uma dimensão, a prefeitura, só a prefeitura, e muitas entidades estão fazendo o mesmo, da pandemia até agora nós conseguimos fazer chegar mais de 70 mil cestas básicas nas mesas de famílias da nossa cidade. Isso não é teoria, isso é uma vida real que nós estamos vivendo, consequência de tudo isso. Talvez patriotismo seja solidariedade, talvez não, com certeza. Patriotismo seja a nossa capacidade de compreensão e de conscientização. Porque quando nós assistimos cenas de aglomeração de pessoas, de desrespeito às normas da vigilância, ou seja, as pessoas se expondo à contaminação, eu penso que nós temos que começar a ter uma ofensiva de conscientização. A Guarda Municipal tem feito um trabalho exemplar, histórico e patriota em Araraquara. Os nossos fiscais da vigilância, fiscais de posturas, estou vendo o Marcelão ali, eles têm feito um trabalho brilhante, muitas vezes inclusive de autuação, e a gente vê que talvez o principal trabalho que nós temos que fazer é o de conscientização. Conscientizar as pessoas saudáveis que o problema não é ela pegar o vírus, que talvez, Jardim, minha saudação a você, talvez não seja ela pegar a doença que ela vai responder. O problema é para quem ela leva a doença. É para quem ela leva a doença. Ela leva a doença para alguém do grupo de risco, para um idoso, alguém que tem doença crônica. E muitas vezes ela leva a doença para alguém da sua família, alguém que ela ama. E ela vai provocar, ela vai provocar a doença e pode provocar a letalidade dessa pessoa. Talvez nesse momento, ser patriota é nós aumentarmos a nossa capacidade de conscientização da sociedade. Que nós temos que evitar a aglomeração, que o vírus está aí, ele está contaminando e ele está matando. Araraquara, na prática, nós temos já 3.000 pessoas que tiveram acesso ao vírus. E acho que esse número vai crescer bem, até porque nós estamos testando e tentando enxergar onde o vírus está. Então, quanto mais você testa, quanto mais exame você faz, mais casos você detecta. E certamente nós teremos um aumento de óbitos ainda. Por mais que a gente esteja fazendo internação precoce, aplicando todo o protocolo de enfrentamento ao vírus de forma precoce, mesmo assim a letalidade ainda vai aumentar, porque pessoas do grupo de risco têm muita dificuldade de responder à doença. Então o problema não é aquele que aglutina, que aglomera, que tem autoconfiança, que nele o vírus não vai provocar nada. Primeiro, não é bem assim. Não é bem assim. O Major Zequeto deu um exemplo aqui, por exemplo, quem conhece o Major Richard, imaginar que ele teve um agravamento da doença, jovem, saudável,
É inexplicável. Então não é porque a pessoa está saudável que ela está isenta. Então nós temos que aumentar o nosso grau de conscientização. Isso é patriotismo. Isso é manifestação de amor aos familiares e ao nosso país. Eu penso também que talvez a reconstrução das nossas relações sociais, porque elas estão sendo destruídas por conta da pandemia. Tem famílias que não se encontram há meses, filhos que não dão um abraço num pai há meses, na não manifestação de gestos de carinho há meses. Claro que isso tem impacto, sim, em quem nós somos, nas pessoas que nós somos. Reconstruir as nossas relações sociais, reconstruir as nossas relações econômicas, recuperar os milhões de empregos que foram dizimados, reconstituir as relações de milhões de famílias que foram desestruturadas nesses meses por conta do desemprego, será um imenso gesto patriótico. Um imenso gesto patriótico. E aí nós temos que derrotar, muitas vezes, o ódio, a intolerância, porque uma nação que se propõe a ser nação, ela convive com a divergência, com a diferença. Nem todo mundo tem que pensar igual, nem todo mundo tem que querer as mesmas coisas, nem por isso a gente tem que ser inimigos dentro de um mesmo país. Nem por isso a gente tem que parar de conversar e de conviver entre nós. Uma nação é uma nação que convive, inclusive, com as diferenças, com aqueles que pensam diferente, com aqueles que querem um mundo diferente do nosso, que valoriza valores diferentes dos nossos, e nem por isso a gente precisa ser inimigo. O ódio tem que ser derrotado, a intolerância tem que ser derrotada, e o nosso inimigo nesse momento é um vírus que está dizimando o povo brasileiro. Na prática, são 150 mil brasileiros que perderam a vida. 150 mil brasileiros. Eu não tenho os dados das guerras que o nosso país se envolveu. Talvez o Cleiton possa me ajudar, mas eu não me lembro de nada que tenha matado tantos brasileiros. De brasileiros que tenham perdido a vida tão curto espaço de tempo. Nunca, na nossa história, não tem nada semelhante. Então nós temos que reconstruir essa nação. E aí ela vai exigir um esforço de todos nós. A gente pode pensar A, o outro pode pensar B, C, D. Não há problema. Todos nós somos brasileiros. Todos nós queremos construir uma nação. E como bem lembrou o coronel João Alberto, se vai mais para cá ou mais para lá, tem eleição. A eleição é que diz o que o povo quer. É a democracia que diz, olha, agora o Brasil vai um pouco mais para cá, o Brasil vai um pouco mais para lá, o Brasil vai mais para cá. Pronto, a gente resolve na eleição. Não precisa abrir uma guerra entre nós, não precisamos ficar nos atacando, nos destruindo enquanto povo, sendo que o nosso inimigo nesse momento é um vírus. Ele é o nosso inimigo. Então eu acredito muito nessa heterogeneidade do povo brasileiro. Nós somos um povo que nós somos formados pelos indígenas, pelos negros, pelos europeus, pelos asiáticos, e conseguimos com essa diversidade um povo que tem uma influência fortíssima das religiões africanas, um povo que tem uma influência das religiões de matriz cristãs, sejam elas católicas, sejam elas evangélicas protestantes, enfim. E nós sempre nos
nos constituímos enquanto nação com essa diversidade. Tem aqueles que não têm religião nenhuma, e nós sempre nos construímos de forma pacífica enquanto povo, enquanto nação. Eu acredito muito na formação dessa nação que seja diversa, que respeita a diversidade, toda forma de expressão de diversidade. E eu acredito muito na construção de uma nação que começa a partir do lugar onde nós moramos. Porque muitas vezes a gente fala de construir um país e a gente esquece que o país é onde a gente mora. É onde a gente mora. O país é o lugar onde nós moramos e nós vivemos. Se nós queremos um Brasil melhor, nós temos que construir, como bem disse aqueles que me antecederam, a gente tem que construir uma cidade melhor. Uma cidade melhor. Nós queremos uma Araraquara melhor. E se nós transformarmos o lugar que a gente mora no lugar do mundo, nós estaremos transformando o nosso país e construindo uma nação. Então que esse dia da independência seja um dia de reflexão, para que a gente... Aniversário é sempre assim, né? O nosso é assim, a gente faz balanço do que a gente fez e tenta organizar o que a gente vai fazer. E que esse 7 de setembro também seja um pouco isso. A gente faça um balanço de tudo que nós construímos enquanto nação e a gente continue construindo a nação dos nossos sonhos na cidade onde nós moramos. Muito obrigado. Encerramos esta solenidade simbólica agradecendo a presença de vocês, né?